Eu me lembro que eu trazendo aquela mensagem, gravaram até um DVD na época. E o rapaz estava com a câmera segurando, ele não aguentava aqui, chorando e soluçando. Colocou no pedestal, começou a chorar. E Deus tomou a igreja. Terminei a mensagem e falei assim: meu amigo, daqui um mês, o Senhor me tira desta cidade e me leva para São Paulo novamente. Foi mais como, falou assim: Deus falou comigo que minha história vai mudar. E ele falou, enquanto eu ministrava, daqui um mês vou eu te levar daqui, sai de Lodebar, e vou te levar para São Paulo a retornar. Um mês certinho, Deus cumpriu o que ele falou dentro da palavra. Deus preparou a casa toda imobiliada. A minha patroa trabalhava de empregada na época, ela dizendo: seu Antônio, não tem como eu te acertar o que eu te devo de férias atrasada. Vai na Casa Bahia, vê que você precisa, faz a lista, que eu só vou lá passar o cartão e negociar com eles lá como vou pagar. Pode ser assim? Eu falo assim: vale a pena servir a Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e diz: vale a pena perseverar. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E o versículo 19. É só um versículo. Que diz assim. Gênesis 37, 19. E eles disseram uns aos outros: eis que lá é vindo o sonhador. Versículo 20. Vamos, pois, e matamo-los, e lançamo-lo numa desta cova. E diremos: um animal, aleluia, do campo, o matou e o comeu. Senta. Eu quero ser bem específico naquilo que Deus ministrou ao meu coração. Tem pessoas que veio hoje aqui precisando de uma resposta. Eu não sei qual é os teus sonhos. Eu não sei quanto tempo você tem esperado e confiado em Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus é fiel quando Ele cumpre, para cumprir a palavra dEle. O pastor falando da filha, eu lembrei dos meus filhos quando eu tinha 5 anos e 4 anos. Só tem um casal. Deus me levou para o interior de São Paulo. E a porta se fechou fazendo a obra, libertação. E um dia o inimigo das nossas almas, numa libertação, usou a boca daquele rapaz dizendo assim: aquele currículo que tu mandou naquela usina lá, eu já mandei eu trancar a rua, entra lá e tu não entra naquela empresa, que você tem me atrapalhado aqui nessa cidade. Aonde você chega, você faz a diferença. Eu falei: Jesus que faz. E na hora eu falei assim: se eu não entrar na empresa, não é por causa de você, não é porque é o próprio Deus que permitiu. Eu nunca vou dar mérito para você. Mas Deus estava no negócio. Tinha trabalhado na safra e eu fui muito bem. E os encarregados gostaram e falaram assim: o ano que vem você está aqui. Mas não fiquei. Fiquei 2 anos e meio. E Deus fechou as portas. E o que mais dói para um pai é olhar para o seu filho e pedir algo e você não ter para dar para ele. Da onde tirar. E eu lendo Bíblia numa tarde. E tinha um sorveteiro que passava todas as 4 horas da tarde vendendo sorvete. E o vizinho do lado direito, ele comprou o sorvete para ele, a esposa e a filhinha. E os meus filhos sentados na calçada assim.
Imagina quando o diabo quer usar uma pessoa. Ele pegou o sorvete, fez assim e mostrou para ele assim: um homem barbado, pai de família como eu e você. E Deus, meu filho entrou dentro de casa, o Luan, falou assim: esse filho do cão. Eu falei, filho, quem é filho do cão? Esse atribulado aí, pai. Ele sabe que o senhor está desempregado, não tem dinheiro. Ele pegou o sorvete e fazendo birra comigo. Como dizendo, eu tenho, mas você não tem. Eu posso, mas você não pode. Eu olhei para ele e falei assim: vamos fazer o seguinte? Fala, pai. Chama sua irmã. Vamos orar a Deus? Hoje não tem, mas amanhã vai ter. Eu orei junto com ele, a oração dele foi essa. Criança, irmão. Senhor Jesus, que amanhã nós venhamos ter o dinheiro para comprar um sorvete. Mas se esse filho do cão não vem até amanhã. Terminou a oração, eu olhei para ele e falei assim: olha, está errado. Você não pode orar dessa forma. Você tem que orar para abençoar aqueles que te perseguem. Aí ele falou: mas pai, está errado. Eu te ensinei isso? Não. Jesus te ensinou isso? Não, então está errado. No outro dia, umas 9 horas, chegou o irmão para conversar das coisas de Deus, pedir oração. Aí antes dele ir embora, ele falou assim: Luan e Luara, vem cá. Ele sacou da carteira 8 reais, 4 para cada um, dizendo: toma para vocês. Ele saiu e ele sabia que quando estivesse conversando com o adulto, eles não entravam na conversa. Mas quando ele saiu: pai, Jesus é fiel, né, pai? É. O que eu pedi a ele, ele fez hoje, pai. Não vamos comprar só um, vamos comprar 2 cada um. Eu falei assim: tá bom. Dava 2 horas da tarde, pai, e o sorveteiro vai chegar? Eu falei: daqui a pouco chega, 4 horas da tarde, passa aí. E ficaram esperando. 5 para as 4, o sorveteiro vinha, eles: moço, hoje eu quero sorvete, hoje eu tenho. Ontem não tinha, mas hoje eu tenho para comprar. Ele comprou, e o sorveteiro olhou para o vizinho que estava do lado, dizendo: vai hoje? Falou: hoje não, estou caído. Aí eu falei para ele assim: ontem ele tinha, hoje ele não tem, mas a filha dele quer, vai lá e divide com ela. E ele depois chegou e falou assim: vale a pena a gente ser fiel, né, pai? Vale a pena nós não negar Jesus por nada, não. Vale a pena passar a tempestade que for, que nós tiver que passar. Mas o mais importante, no leme do nosso barco tem o Espírito Santo que conduz. Vou entrar na palavra. A Bíblia vai falando deste moço, José. A história diz que ele tinha 17 anos de idade, quando ele está apacentando juntamente com seus irmãos, ele vai contar sonhos. Ajuntando no campo os molhos, o trigo, e ele vai dizer que o dele se coloca de pé e fica mais alto que os dos irmãos, e os molhos dele se dobram e se curvam perante ele. E os irmãos já tinham raiva deste moço, e dizendo: porventura, nós vamos servir a você? Mas depois ele vai ter mais outro sonho e vai contar perante a família toda reunida. E ele vai dizer para o pai dele: tive um sonho, eu quero contar para vocês. E o pai dele dizendo: fala. Eu vi o sol e a lua e 11 estrelas se curvando perante mim. Jacó olhando e dizendo: porventura deverás eu e tua mãe e teus irmãos se prostrar perante você? E ele ia falar, Jacó falou: cala-te. Jacó entendia sonho. Jacó sabia os propósitos. Mas criou ira mais ainda sobre os seus irmãos, porque ele era o mais querido do seu pai.
Mas o que faz gerar ciúmes não foi por causa do sonho, é por causa de uma túnica de várias cores. Porque quando Deus já tem um propósito da vida de alguém, pode alguém se levantar, mas o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Pode passar o tempo que for, mas na hora certa está dizendo, chegou o meu momento de eu fazer o que eu quero fazer na vida de alguém. Você imagina alguém que está entre um elo familiar, uma família que se reunia toda noite, e o pai conta a história, como Deus era na vida dos antepassados dele, de Abraão, de Isaac, na vida dele, das experiências que ele teve com Deus, da experiência que ele tinha com Deus. Era o entretenimento da família todo dia. Hoje é diferente. Cada um pega o seu celular, vai para o seu quarto e não tem mais diálogo entre a família. Estou mentindo? Mas ali ele tinha esse hábito de ter uma conversa entre a família. Mas os irmãos tinham ciúmes, porque ele era o mais querido, porque era um dos filhos da sua velhice, da mulher que ele amava, da desejada dele. E o pai dele via que os filhos, os irmãos dele, não tinham boa fama. E ele sempre confiava em José, dizendo, vai, vê como é que estão os teus irmãos e o rebanho, traz notícia para mim. Ele vai obedecer o ide do pai, alegre, talvez sorridente. Ele vai para o campo procurando e pergunta aonde estavam os irmãos, pergunta para um homem do campo. E ele dizendo, eles foram para Siquém. Ele vai atrás, na inocência, mas tudo é projeto de Deus na vida de alguém. Tudo é um propósito que Deus tem. E ele vai, quando os irmãos dizem, olha de longe, dizendo, lá vem um sonhador mor. Vamos, matamos-lo e lançamos ele dentro de uma destas covas. E diremos que uma besta fera o matou. E veremos que será dos teus sonhos. Todo dia o adversário das nossas almas, ele briga, aleluia, para tentar matar os nossos sonhos, os nossos projetos, pela família, pelos filhos, pela esposa. Todo dia, quando você levanta, ou quando você vai deitar, ele fica perguntando, que alegria ele tem, de todo dia, os dias que tem os cultos, se alegra na casa de Deus e retorna. Mas a vida dele está passando por períodos difíceis. Mas o que está dentro dele não consigo arrancá-lo. Não consigo matar a esperança que tem dentro dele. Sabe por quê? Porque quem está firmado na rocha, ele não se abala, mas permanece para sempre. Vem circunstância na vida que vem tentar desanimar. José era um daqueles que ele servia ao pai, amava a família. Os irmãos pegam ele, joga dentro de uma cisterna e vai dizendo, vamos ver o que vai ser dos teus sonhos agora. Vamos ver que aquilo que você planejou vai acontecer, não vai acontecer mais nada. A Bíblia diz que vem os medianitas, aleluias, e ele vai vender, aleluias, como escravo, para uma terra distante. Mas diz, não importa, pode falar para o seu irmão, não importa como você está, o mais importante, ele é fiel. Agora ele vai ser vendido como escravo, vai para uma terra do Egito, vai para na casa de Potifar, um braço direito do faraó, um general, e Deus é com o menino onde ele está. Mas não tem momento que vem a solidão daquele menino, as lembranças das histórias do pai, conhecendo o Deus que o pai dele servia, é aonde ele vai ter intimidade e se apegar mais a este Deus.
Porque no momento da prova, da luta, nós vamos se aproximar de Deus. No momento da nossa dor, nós vamos lembrar que tem um Criador que olha por nós. No momento da escassez, Ele está dizendo, eu tenho um recurso. Aleluia, a alegria que eu tinha, aleluia, tentar arrancar. A satisfação que eu tinha, tentar tirar. Mas ainda eu tenho alguém que eu posso contar. Ele não vai falar, mas Ele vai me ouvir. E quando Ele me ouve, eu tenho certeza que na mesma hora vem um refrigério na minha alma, uma alegria, uma satisfação. Ele está ali vivendo um período. Você imagina alguém que tem uma família e é tirada a força. O pai não sabe como é que está o filho. Se está morto ou se está vivo. Mas Deus está no silêncio dizendo, só fica quietinho. Porque o meu silêncio, eu estou trabalhando por você. Porque nós, ser humano, quando servimos a Deus e quando Ele não fala conosco, nós perguntamos, aonde está o meu pecado? Eu te sirvo, estou na tua casa, procuro ser fiel, obediente à tua palavra, à liderança. Porque sobreveio isso sobre mim. Calma, alguém quer matar os teus sonhos, os teus projetos. Mas aquele que o chamou é fiel para cumprir. Porque ninguém, irmãos, entra num deserto. Aleluia, que deserto para mim é uma escola de aprendiz para nós. E o deserto de Deus, ele só fica como um professor olhando a atitude que nós vamos tomar. É bem verdade, irmãos, que chegou um momento na minha vida que até a depressão queria me tomar. E eu perguntava, Jesus, eu tenho profissão. Nem os meus clientes consigo atender como eu tenho que atender. Só quero ficar dentro de um quarto trancado. Mas um dia ele dizendo, este mal eu repreendo hoje na tua vida e trago saúde para você. Porque ele está ali numa terra estranha, numa cultura estranha. Os deuses que ele serve não é o mesmo Deus que o pai dele ensinou que ele servisse. Mas todo dia ele tinha uma comunhão com o Deus que ele servia. No decorrer do dia, levantava o amanhecer, ele conversava com Deus, aleluia, expressando, aleluia, a satisfação de servir a Ele, por mais que estivesse longe do ente querido, mas é o propósito que Deus teve na vida dele, porque o que Deus faz na nossa vida não entendemos hoje, mas amanhã vamos entender o que Ele determinou para nós, nas nossas vidas. Se perguntar, cada um tem um sonho diferente. Meu sonho era ser jogador de futebol. Mas imagine filho nordestino, ignorante, meu pai era. Hoje em dia não, velho, é sábio. E um dia alguém viu eu jogando futebol dizendo assim, rapaz, gostei de você. Pede para o seu pai assinar da autorização para você fazer um teste. Meu pai falou assim, isso é coisa de vagabundo, rapaz, nordestino. Mas pai, é o meu futuro. Teu futuro, filho, vai estudar ou trabalhar. Aí depois passou o tempo e falou assim, filho, bem que você poderia ser diferente, né? Estaria bem hoje se não tivesse no futebol. Eu falei, pois é, pai, mas Deus não quis isso para mim. E hoje eu entendo porque Deus me separou. E ele está vivendo, José, num período ali, aonde Deus é com ele. Olha para o teu irmão e diz, não importa a circunstância, mas o mais importante é que Ele está com você.
Aí ele está ali. Aonde ele põe a mão, prospera. Aonde ele chega, algo muda. Calma aí, Deus. Aonde eu ponho a mão, prospera. E quando eu vou ver minha família novamente? Quando eu vou ver os meus sonhos se realizar? E Deus, só vai aprendendo. Vai caminhando, vai fazendo. Interessante que ele era um escravo, mas ele fazia com dedicação, com amor. E aí o dono dele, o senhor dele, olhando para ele, dizendo, ele é diferente, esse moço. Aonde ele põe as mãos, prospera. Os meus bens, aonde ele chegou, está prosperando, está multiplicando. É porque aonde a Bíblia vai dizer, aonde nós pisamos a planta do nosso pé, será abençoado o lugar que você pisar. Porque você é referência, você é luz em meio às trevas. Aleluias. Mas o inimigo das nossas almas, que quer matar o sonho, está dizendo, eu preciso acabar com ele, eu preciso destruir ele. Mas aquele que Deus chamou, ele sustenta, ele carrega, ele dá força, dá vigor. Ele está dizendo, permanece, não se venda, não se prostra, ele não se renda jamais ao adversário da tua alma. Uma vez, irmãos, vou abrir parênteses aqui. Fiquei desempregado. E Deus falou assim, tu vai entrar na prova do pão. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem nada. Nem pastor, é eu e você. Pronto, acabou. Profissão. Telefone em casa. Chegou a prova. Chegar na casa do papai e mamãe. Meu filho está precisando de alguma coisa. Não, mãe, está tudo bem. Tem lá, tem isso? Tem. Tinha nada. O pastor chegou para mim assim, meu filho. Está tudo bem lá? Está tudo em ordem das coisas? Tudo bem, pastor. Tá precisando? Não, pastor, fique em paz. Sabe quem Deus usava? A vizinha do lado com a xícara desse tamanho. Com arroz. Na época tinha 2 cunhados que eu criei, que minha sogra tinha falecido, e 2 filhos e a esposa. Almoçava e jantava. Imagina uma pessoa fase de adolescente, come, não come? Aquela xícara dava para almoço e janta. E eu dando glória a Deus fazendo a obra, e Deus fazendo. Continua assim. Mas chegou um dia que eu falei, Deus, é o meu limite. Na madrugada, tinha um cantinho que cabia só eu para entrar ali para orar. Mas eu não chorava, eu só sussurrava e soluçava e colocava a mão na boca. E Deus olhando dizendo assim, profetiza. Era no domingo para segunda de madrugada. Profetiza, porque até domingo vou eu mudar o teu cativeiro e vou eu te abençoar, filho. A prova do pão vai acabar. Domingo, a vitória chega. Eu falei, opa. Na segunda-feira, eu todo alegre, o pastor. Alguém olhou para mim e falou assim, que essa alegria? Porque domingo está chegando a minha vitória já. E naquela semana eu tinha ficado doente. O pastor foi me visitar e teve uma hora, uma reunião ministerial. E quando ele foi me visitar, Deus revelou para ele o que eu estava passando. Mais 3 obreiros. E os obreiros que estavam junto com ele saiu para fora. Deus falou assim, foi chorar lá fora, porque eu revelei para eles a tua situação, filho. Mas você permaneceu firme. E eles estão dizendo, como pode ele servir da mesma forma, a mesma intensidade? Aleluia, não, aleluia. Continua convicto do que fala, do que serve a Deus. E dizendo que Deus é fiel, se ele está passando por isso. E nunca vê ele questionar a ti, nem chorar, mas sempre glorificando. Chegou domingo, meu irmão falou assim, meu amigo, lembra o dia que eu fui na tua casa? Lembro. Eu não tinha naquele dia, foi porque o dia não era naquele dia. Mas hoje eu tenho R$20 para te abençoar na época. Colocou no bolso.
E tinha uma irmã que ela não ia muito com minha cara. E ela foi, me abençoou com R$50. Falou assim, Deus mandou te dar. Eu falei, ô glória. Aí a irmã falou assim, passe em casa que tem algo preparado para você, meu irmão. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava com a lista de compra, dizendo, toma. Eu falei assim, irmão Lola, mas isso aqui é uma lista de compra. Não entendi isso, não estou entendendo. 7 da manhã, Jesus me despertou. Quando eu levantei, dizendo, pega o papel e caneta. Pega o papel e caneta. E eu comecei a pegar, falou assim, vai escrever 2 pacotes de arroz, 4 pacotes de feijão, 4 latas de óleo. E eu olhei e falei, Jesus, tudo isso aqui tem em casa, estou precisando de nada. Mas não é para você, é para o meu servo Antônio. Só faça. Tudo aquilo que eu gosto, Deus colocou na lista dela. O que os meus filhos gostam, estava na lista dela. A coxinha, que o pastor Antônio é apaixonado por coxinha, estava lá um centro de coxinha que ela fez naquele dia para mim. E estava eu e o irmão Vanderlei. Eu amo aquele negrão. É um homem abençoado. E eu saí de lá e falei assim, vale a pena ser fiel, meu amigo. Ele falou assim, meu amigo, vale a pena permanecer fiel a Deus em todo tempo. E nós ia chorando, eu e ele, carregando, até chegar em casa. E quando cheguei em casa, ele falou assim, ora e consagra, orei e consagrei, dê graças a Deus. E Deus falou assim, a partir de hoje, não vai faltar mais o Danone dos teus filhos, não vai faltar mais o dinheiro para você pagar as tuas contas, não vai faltar mistura na tua casa, porque você é o teu patrão e o teu dono, filho. Andava na rua, o povo olhava e dizia, não te conheço, mas o Deus que eu sirvo te conhece. Toma, Deus mandou te dar. Envelope fechado. Era 200, 300 reais. Foi Jesus, daqui a pouco. Irmãos, e eu vivi o sobrenatural. E ali José está vivendo um período na vida dele, que ele está conformado talvez com a situação que ele está vivendo. E ele está dizendo, não tem mais como eu retornar à casa de papai. Então eu tenho que fazer com excelência aonde eu estou. Eu tenho que me dedicar à atividade que me deram para fazer e fazer o melhor para o meu Senhor. E ele está ali, Deus está dizendo, fica em paz, porque eu estou trabalhando no silêncio por tua vida. Você não entende hoje, mas amanhã tu vai entender. Você ora dizendo, Senhor, um relacionamento que não está dando certo, fique em paz, porque Deus entra também. O meu filho que está longe, fique em paz, porque na hora certa ele vai vir também. Aleluia, Senhor, porque eu tenho um sonho de projeto, fique em paz, porque os projetos teus estão nas minhas mãos. Tudo que você apresenta a mim, eu tenho visto e contemplado. É descansar em Deus, é confiar. Mas como confiar se eu não estou vendo a situação melhorar? Descansa no Senhor, foi falado aqui. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o meu socorro? Mas o teu socorro e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Alguns dizem que esse salmo, quando foi escrito, foi Davi dentro da caverna, cercado pelo, aleluia, o rei Saul. Ele sai fora, cercado todo lugar, mas ele sai convicto para fora, dizendo, e agora, Davi? Imagina a tranquilidade daquele homem, todo cercado. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Aí ele vai dizendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a Bíblia vai dizendo que na mesma hora chega o mensageiro para o rei dizendo, olha, invadiram a cidade. E alguém dizendo, e agora? E Davi, deixa ele para depois, vamos livrar o povo da cidade.
Hoje, meus queridos, nós vivemos um período que as pessoas, elas não sabem esperar com paciência em Deus mais. José, aquele moço com 17 anos, saiu da casa do seu pai, vendido como escravo. E ele vai viver um período ali. E Potifar dá tudo que tem nas mãos dele. Mas secretário do diabo sempre quer trabalhar para tentar destruir um crente que Deus chamou para uma grande obra. Sempre vai ter aqueles que vai tentar puxar o tapete, mas quem é fiel dizendo: eu não me vendo, eu não me prostro, eu não vou, estou à venda. E a mulher de Potifar fica observando aquele moço. Ele vê, ela vê, aleluias, e tenta seduzir ele, mas ele foge. E um dia ele vai dizendo: o meu Senhor deu tudo nas minhas mãos, o mesmo tu que ele não me deu. Mas um dia ela vai pegar ele, está os dois só, arranca as vestes dele e sai correndo. E vai dizer que ele tentou abusar dela. Para onde vai o moço? Para o calabouço, para a cisterna, esquecido. Era para ser morto, mas o Potifar dizendo: põe ele dentro do calabouço. Mas lá no calabouço também Deus está com o menino. No calabouço Deus está olhando para ele a justiça, que ele era justo na presença de Deus. Ele era fiel a Deus, não importava como ele estava, mas todo dia ele tinha uma comunhão para com o seu Senhor, com aquele que o gerou, que o chamou. É assim aquele que são fiéis a Deus, dizendo: eu não me vendo, eu não me prostro, eu não vou me entregar, eu não vou entregar minha família de bandeja, eu vou lutar, porque Ele vai dar vitória para mim. E quando nós estamos vivendo um período de luta, muitas vezes perguntamos: Deus, o porquê disso? Lembra de Jó? Qual era a falha daquele homem? Nenhuma. Mas Deus achou bem e viu graça nele para provar ele. Provar a fidelidade dele para mostrar ao adversário das nossas almas que ele não está à venda, que ele não ia blasfemar contra aquele que o gerou. E José está vivendo dentro ali do calabouço, talvez esquecido por todos, mas lembrado por Deus todos os dias. Parece que eu vejo Deus olhando na história de José dizendo: a tua história está nas minhas mãos, a tua vida eu conduzo. A tua vida eu te levo aonde eu quero. E na hora certa eu vou te levantar com exaltação na terra. Tudo é um propósito de Deus. Tudo na tua vida tem um porquê e o para quê que Deus chamou. Tem o pastor Elias, vizinho da minha mãe. Eu cheguei de viagem do interior, estava morando. E Deus falou assim: conta para ele as tuas experiências. Porque ele está passando semelhante à prova que você passou, filho. E eu no muro do lado de cá e do lado de lá, eu falei assim: meu pastor, posso falar com o senhor? Comecei a contar as experiências. E eu olhei para ele e falei assim: esta luta vai passar, é passageira, é momentânea, e as lágrimas descendo nos olhos dele. Da mesma forma que Deus fez a minha vida, vai fazer na tua, homem. E ele chorando, dizendo assim: essa conversa que nós estamos tendo aqui, você animou o meu espírito, a minha alma. Hoje eu tenho mais certeza que Deus está comigo nesta luta, nesta prova, e Ele vai me ajudar a passar e a vencer. Depois de 3 meses, o Senhor mudou o cativeiro dele, e ele foi abençoado. Hoje tem 4 carros na garagem dele.
Aí ele falou assim, me recordo, meu amigo, quando nós conversamos aquele tempo atrás lá. Olha o que Deus fez. Eu falo assim, Ele faz maior do que isso. E José está ali. Ele vai cuidar de copeiro e de padeiro. E ele está administrando o cárcere. Não importa onde você esteja, Deus é contigo. Deus é contigo. Quando eu entrei na empresa falida, quebrada, trabalhei 16 anos naquela vidraçaria. E a dona Lourdes falou assim, eu estou falida, estou quebrada. Aí eu lembrei na Bíblia, aonde eu pisar a planta do meu pé será abençoado o lugar, Jesus. Entrei no mês 3 de 98. Quando foi no final do ano, ela falou assim, Antônio, através da tua vida, quando você entrou para trabalhar comigo, lembra que eu falei que eu estava falido? Os credores vinham me cobrar todos os dias, o banco me cobrando, lembro. Os aluguéis atrasados do salão, lembro. Quero te falar hoje foi a última dívida que eu paguei hoje. Eu falei assim, então glorifica aquele que me chamou, foi ele que me colocou aqui. Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que eu digo, aonde você põe a planta do teu pé, você faz a diferença. Aonde você chegar, alguém vai dizer algo diferente na vida deste homem e desta mulher. Quando você menos esperar, alguém está dizendo, ora por mim. Apresenta a minha vida em oração, a minha família. É porque Deus te chamou para coisas grandes na terra. José está ali vivendo um período difícil. Mas aí ele vai interpretar 2 sonhos. Um do copeiro, outro do padeiro. E quando ele chega no cárcere, olha para aqueles homens dizendo, porque o vosso semblante está decaído. E alguém olha dizendo, é que nós tivemos um sonho e perturbou dentro de mim. Aí ele conta para mim o teu sonho. E um copeiro vai dizendo que ele estava com cálice de Faraó, espremia as uvas dentro do cálice. Aleluias. E ele vai interpretar dizendo, daqui a 3 dias tu sairás daqui. Mas lembra-te de mim quando tu saíres daqui. E o padeiro viu que ele interpretou sonhos, dizendo, também tive um sonho. E ele vai dizendo, daqui a 3 dias tua cabeça será pedida e darás aves dos céus para comê-la. 3 dias depois, aquele moço sai para ser restituído o seu cargo. Mas o menino sonhador está dentro do cárcere. Passou mais um tempo, mas ele dizendo, lembra-te de mim. Sabe que tem momento nas nossas vidas, irmãos, que olhamos e dizendo, tem um vazio. Ele está dizendo, hoje eu preencho esse vazio que você tem. Eu trago uma alegria para a tua alma. A depressão quis tomar de conta de você. Aleluia, mas eu trago alegria e saúde espiritual para você hoje. E ele está ali vivendo um período. E o copeiro vai ter, servindo o faraó, ele vai ter sonhos. E no sonho que ele teve, ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. A qual as magras comiam as gordas. E depois teve outro sonho, que via 7 espigas feias e 7 espigas bonitas. E as feias comiam as bonitas. E ninguém soube interpretar sonho ali no palácio. Os adivinhos, aleluia, ninguém. Mas o copeiro vai lembrar que alguém lembra que interpreta sonho ainda. Vai vir uma oportunidade para você, através de uma oração.
E Deus vai abrir uma porta para ti. E esta porta que o Senhor vai abrir, uma porta grande e eficaz, que você vai entrar nesta porta. Aí ele vai falar assim: quando eu estava no cárcere, tinha um moço que ele interpretou o meu sonho, tanto o meu como o do padeiro. E ele falou assim: traga a ele a minha presença. Deus vai preparar uma oportunidade para ti. E tu vai passar, e o nome dele vai ser glorificado. O tempo da humilhação vai passar na tua vida. Mediante esta palavra que eu estou ministrando hoje, a vida vai ser mudada. O cativeiro vai ser invertido. Porque você pensa que Deus esqueceu de você, Ele não te esqueceu. É o tempo determinado para todas as coisas debaixo, aleluia, do sol. Há um tempo determinado para Deus fazer. Não é na tua hora, não é no teu querer, é no querer dele, é no agir dele. Ele faz o impossível. Deus faz, irmãos. Ele fez a minha. Em 2018, estava falido, quebrado. Começo de depressão. Mas 2018 Deus mudou o cativeiro naquele ano. Dentro de 3 meses eu consegui quitar todas as minhas dívidas. Abri a minha empresa. E Deus olhou e dizendo assim: hoje eu vou te abençoar. Portas vão se abrir para você. E o meu nome vai ser glorificado. Ontem recebi uma ligação de uma consultora. Dizendo: se atende a cidade de Cuiabá. Eu falei: rapaz. Eu falei assim: manda o projeto para eu ver o teu projeto. Mandou a planta todinha. Eu falei: Jesus. Aí minha esposa falou assim: você vai? Eu falei assim: estou orando para Deus preparar uma equipe. Vou deixar lá, mas os cultos eu estou aqui. Porque as oportunidades, quem prepara é Deus nas nossas vidas, irmãos. Aí ele está ali. Posso conjecturar. E ele está ali dentro do calabouço. Eu interpretei o sonho do copeiro e do padeiro, e da forma que eu interpretei aconteceu. Eu sonhei lá atrás, quando eu tinha 17 anos de idade. E os meus sonhos estão sendo mortos. A solidão tem tomado de conta de mim, ó Deus. A angústia da minha alma de não poder ver mais o meu pai querido. Não ter mais o cheiro, aleluia, sentir o cheiro dele. As nossas conversas entre família. E Deus olha dizendo: mal sabe ele, que o dia da vitória dele está chegando e amanhã. E aí ele vai estar ali orando, mas pela manhã, ele sai do calabouço, vai dar um banho nele, coloca umas vestes novas nele, limpa, aleluia, corta o cabelo dele, para levar a presença de Faraó. Lembra quando, aleluia, o rei Assuero, ele está ali orando, está ali e não dorme, e ele pede as crônicas para ver, aleluia, o que está escrito nas crônicas, e a Bíblia vai dizendo que ele vai ver que, aleluia, Mardoqueu, ele vai dar aviso que havia homens tentando matar o rei, e ele pergunta: o que fizeram para este homem? E alguém diz: nada, Senhor. Aí ele dizendo: chega Naamã para pedir a morte dos judeus.
e dizendo: o que eu farei para o homem cujo rei se agrada? E ele dizendo: sou eu esse homem. Ah, Senhor, coloca a sua coroa real sobre a sua cabeça, coloca seu manto, manda preparar o seu cavalo de costume que o Senhor costuma montar, e pega um dos teus príncipes aleluia, o cabresto do cavalo, e sai pelas ruas, gritando. Aí ele: então tu pegas tudo isso e faça com Mardoqueu. Deus tem vitória para alguém nesta noite. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não sei qual é o teu amanhecer, não sei quantos anos tem sido o choro, mas o choro cessa hoje. Tem coisas novas para você, tem coisas grandiosas para você do outro lado. Aí ele sai. E o rei, Faraó, vai contar o sonho para ele. Ele conta o primeiro, dizendo: mas teve outro sonho, dizendo: sim. Ele vai contar das espigas. Ele falou assim: o teu sonho foi 2, mas só é 1. E a interpretação que Deus me deu é essa: haverá 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E Deus tem pressa nesse negócio. Olha para o teu irmão e profetiza agora, dizendo para ele: Deus tem pressa em mudar a tua vida. O senhor crê que vai abrir uma porta grande para o senhor? Às vezes alguém dizendo: mas como, Senhor? Ele prepara. Ele prepara as oportunidades certas para nós entrarmos. Tem um amigo meu que ele era ex-presidiário, hoje é empresário, crente. Ele falou: só Deus faz, só Ele faz. E ele está ali, ele dizendo: não há homem igual a este homem em todo o Egito. A sabedoria que ele tem. E ele pega o anel real e vai colocar no dedo de José e se torna governador do Egito. Tem degraus que você vai subir, mas Deus manda eu te falar: não esqueça de onde você veio e quem é você, a tua identidade. Tem que permanecer a mesma. Da mesma forma. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu profetizei para alguém um dia que não tinha nome, dentro de um shopping. E eu olhei para ele e falei assim: olha, Deus vai abrir uma porta grande para você, e esta porta, tu vai crescer. Mas Deus manda eu te falar, que o dia que a soberba tomar de conta de você, querer pisar em cima dos pequenos, Ele vai cortar a árvore como cortou de Nabucodonosor. Profetizei, dentro de 2 meses, estou no shopping fazendo uma loja. Quem está na loja fazendo os móveis? O rapaz olhou para mim e falou assim: irmão, que você me entregou lá, o negócio aconteceu. Eu peguei uma rede grande, já estou com mais ou menos 20 lojas para cortar. Deus mudou o cativeiro, está me abençoando. Mas depois de 2 anos, estou no Shopping Internacional de Guarulhos, montando uma loja, colocando os vidros, ele estava lá. E ele humilhou um funcionário dele. E na hora Deus fez eu lembrar. E eu aqui e ele lá. Quando eu virei, ele virou junto comigo, olhou nos meus olhos. Ele decaiu o semblante. Deus falou assim: eu fiz ele lembrar do que eu falei através da tua boca.
Vou eu cortar a árvore agora. Tinha 10 lojas cortando os móveis. Naquela semana, ligaram para ele e falaram assim, não queremos mais o teu serviço. E as lojas estão cortando. Não quero saber. Se vira com o teu material. Quebrou. Deus vai pôr alguém em cargo alto. Mas a humildade tem que ser a mesma. Tratar o irmão da mesma, todos iguais. Eu peguei um carinho para o pastor Barbosa, irmãos. Faz praticamente 1 semana que nós conhecemos. E Deus falou assim, e o que me cativou nele foi a humildade dele. Nós ficamos na casa dele conversando 2 horas das coisas de Deus. Eu chorando, ele chorando. Ele contava, eu contava. Nós contando. E ele falou assim, vou te levar você na minha igreja para você pregar. Ele falou, pastor, eu sou pequeno. Ele falou assim, rapaz, você vai lá pregar? Eu falei, vou, pastor. Irmãos, quando Deus te colocar, porque Deus vai mudar o cativeiro de pessoas aqui. Eu estou falando na autoridade do Espírito Santo de Deus. E eu não brinco com as coisas de Deus. Deus vai mover a mão dele para te exaltar na terra. Deus vai mover, Deus vai tirar aqueles que estão impedindo de você subir o degrau e vai tirar do caminho, mas você vai chegar lá. Mas a mesma, aleluia, humildade tem que estar no teu coração. Fica de pé com a permissão do pastor. Irmãos, Deus faz coisas grandiosas. Eu me recordo quando veio a pandemia, na véspera da pandemia, eu entreguei um serviço. E o rapaz não me pagou um serviço grande. Eu e minha esposa contando com aquele dinheiro que ia fechar tudo. Cheguei em casa e falei assim, amor, eu entreguei tudo lá. Eu falei para ele, se você quiser me pagar, você paga. A tua consciência que vai falar, rapaz. Não pagou. Ela falou, e agora? Eu falei assim, nós dependemos não do homem, é de Deus. Ela falou assim, amor, e agora? Eu falei assim, nós pagamos aluguel. Fique em paz, Deus está no controle, Deus vai abençoar. Quando fechou tudo, ela falou, e agora? Eu falei, fica em paz, mulher. Confia no Deus que servimos. Na pandemia, não parei um dia. Ela fez uma viagem missionária. Orar pela tia dela que estava já desenganada já. Quando ela chegou lá no estado do Ceará, entrou no hospital, orou. No outro dia a mulher saiu e recebeu o alta dos médicos. Deus cuida, irmão, de nós. Morava numa casa que era pequena. Eu falei, mulher, eu quero uma casa dependente. Eu me recordo que eu liguei para o cara, o dono da imobiliária, e falei assim, irmão, você tem uma casa independente grande, que eu quero grande, independente. Ele falou, pastor, tem uma que é a tua cara. Vou mandar as fotos, eu na Marginal, dirigindo, olhando as fotos. Vou mandar para minha esposa, mandei para ela, falou, mas quanto é o aluguel? Eu falei assim, mulher, tá 1.400. Bom, nós pagamos 900, 1.400 é a mais. Eu falei, mulher, vamos pegar a casa que é nossa. Mas como pagar? Jesus cuida, Ele é o dono de tudo. Ele falou depois, ligou para mim, e aí, pastor, já estou batendo contra. Calma, rapaz, nem vi a casa ainda. A casa é tua, batendo o contrato. E como é que faz? Nem quero nem fiador, Senhor, eu confio. Irmão, quando você tem crédito, no céu, tem na terra também. Aí quando eu cheguei na minha esposa, e agora? Pagar 2 meses, vamos pagar. Ela foi ver a casa, ficou apaixonada pela casa. Eu falei, amor, mas não vai dar. Falei, mulher, vai por mim. Vai por mim, que nós vamos passar de ano junto. Eu e você vamos passar de ano, junto com Jesus também. O dono da casa falou assim, vou tirar da imobiliária e vai ficar diretamente comigo. E eu estou orando para Deus dar aquela casa para mim. A minha fé alcança, e a tua alcança?
Pastor, o que você está falando? Estou aumentando a tua fé hoje. Aquilo que é impossível para você é possível a Deus. Aquilo que teus olhos não vê, o que Deus tem preparado para você hoje. Aonde a tua mão não alcança, a dele alcança. Por mim, por você hoje. Tem alegria, vai ter culto de ação de graça. E quando vai ter o culto de ação de graça, Deus vai convidar aqueles que não deu crédito para você, dizendo, não vai chegar, mas Deus vai mostrar que Ele é contigo. Quando pegamos a chave, mudamos para casa, minha esposa falou assim, agora fazer o culto de ação de graça? Sim. Na lista, aqueles que não estavam pondo crédito, eu sentado no sofá e ela estava com a lista lá. Eu falei, acrescenta mais 2 pessoas na lista nossa aí. Mas como? Eu falei, Jesus mandou convidar agora. E Jesus falou que eu tenho que honrar eles aqui. Me humilhou, mas eu vou tratar eles com amor. E quando eu liguei, a pessoa do outro lado dizendo, você está me convidando para participar do culto de ação de graça na sua casa? Eu falo assim, meu irmão, eu conto com a tua presença e da tua família aqui. Chegou na casa, entrou, ficou admirado de ver a casa. E dizendo, como vocês conseguiram? E eu estou ministrando o culto de ação de graça. Deus falou assim, honra ele, dá oportunidade para ele pregar. Mostra que é diferente. Pastor, vem cá, pastor, vem ministrar uma palavra para nós. Aí depois ele dizendo, como foi isso? Eu falei assim, aquele que eu sirvo, que é tudo nas nossas vidas, pastor. E eu quero te falar uma coisa, pastor, eu te amo em Cristo Jesus. O céu que eu vou entrar junto contigo. O Deus que eu sirvo e que tu serve é o mesmo Deus que um dia vamos ver face a face, como Ele é. Oh, meus queridos, tem coisa que nós impedimos da bênção chegar porque o nosso coração está fechado. Sabe quando Deus abençoou José? É quando a mágoa saiu do coração, todo o sentimento de raiva, de ira dos irmãos. E hoje tem. Vamos orar. Põe a mão no teu coração. Pastor, vem para cá, pastor Moisés, já vou passar para o senhor. Põe a mão no teu coração. Essa mensagem que eu preguei naquela igreja, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, há 20 anos atrás. O pastor falou assim, meu irmão, mudou a vida de pessoas aqui. Pessoas foi abençoada de uma forma sobrenatural. Aonde era improvável para eles, hoje eles estão abençoados. Eu falei assim, que Deus seja louvado por isso, pastor. E hoje o Senhor está dizendo mais uma vez, haverá testemunho do que eu vou fazer na vida de alguém neste ministério. Soberano Deus, eterno Pai, mediante a Tua palavra, Pai, é um culto de milagre, ó Deus, mas haverá testemunhos, ó Deus querido eterno, de vidas, ó Pai amado, sendo tocada, abençoado, ó Pai. Meu Deus, coloca, Pai amado, este dom, ó Deus querido eterno, nas mãos deste moço, desta moça, aonde, aleluias, a mão dele não alcança, tu alcança. Aonde é impossível para ele, é possível para ti. Entra, meu Senhor. Vai tirando as barreiras, ó Pai. Vai tirando, removendo as pedregulhas, as pedras do caminho. Que ele possa passar e ver a tua mão, Senhor, abençoando. Amém.
Tem uma diaconisa no nosso ministério. Há 3 anos atrás, Deus me usou falando assim: diaconisa Érica, Deus só vai te dar um filho depois que Ele te der a casa. Naquele ano que eu entreguei, 3 meses depois, ela vem falar assim, dá o testemunho na igreja: estou grávido, pastor. Eu falei: Jesus. Aí eu olhei assim, falei: Jesus, o Senhor não é Deus de confusão, não. Aí depois de 4 meses e meio, ela perdeu a criança. E ela estava triste para fazer a coleta, a cirurgia. Mas na mesma hora que ela estava indo para a sala de cirurgia, ela lembrou: Deus usou a boca do pastor, que ia dar casa primeiro, depois o filho. E ela foi louvando aquele hino, um louvor. Jó, contando o louvor de Jó. E um enfermeiro dizendo: como você perdeu um filho e está louvando? Falou assim: porque Deus está no controle da minha vida. 2 anos agora. 2 anos. Deus deu a casa. Na pandemia. Deus deu a casa. Na pandemia. Era impossibilitar, não tinha como. Deus preparou, deu a casa. Vai fazer 3 meses. O filho está no braço dela. E eu falei: Jesus, Deus seja louvado. O que é improvável, Deus dizendo, é no improvável que eu faço o milagre acontecer. Pastor. Glória a Deus. Amém, igreja? Oremos nessa noite. Pai eterno, a tua palavra foi ministrada. Uma palavra de fé e de atitude, de confiança em Ti. Ó Pai querido, eu tenho certeza que nesta noite, muitos sonhos que estavam perdidos, a chama acendeu. Eu creio, Senhor, que haverá grandes testemunhos, porque o Senhor é fiel e ninguém vai apagar o projeto que o Senhor determinou para cada um de nós, ó Pai, e que a igreja seja abençoada. Quem recebe, diga amém nessa noite, e que as palmas louvem ao Senhor Jesus. Deus abençoe, meu amado. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. A igreja pode tomar o vosso assento. Palavra gloriosa.